Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui na cidade eclética, Planalto Central do Brasil, cidade situada dentro do município de Santo Antônio Descoberto, entre a cidade de Santo Antônio e Águas Lindas, Goiás. Fundada pelo mestre Ocanã em 1956, quando ele trouxe a instituição Fraternidade Eclética Espiritualista Universal do Rio de Janeiro para este local. A Fraternidade Eclética foi fundada em 1946 e estamos aqui nessa cidade cor-de-rosa procurando levar a toda a humanidade a mensagem e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus o Cristo e do nosso mestre Ocanã, o nosso querido São João Batista. Vamos fazer uma prece para iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Senhor Jesus, divino e amado Mestre dos Mestres, sua bênção para a humanidade, sua bênção para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, sua bênção para a nossa cidade eclética, a cidade cor-de-rosa. Nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste momento, falando em vosso santo nome, pregando o vosso Evangelho, trazendo a sua voz para toda a humanidade, para que um dia essa humanidade consiga se transformar e alcançar os mais altos planos da espiritualidade. Que assim seja. Dando continuidade à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, vamos ler hoje o capítulo 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa.
Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo e necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Bem, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, o homem sempre buscou uma adoração por qualquer símbolo, por qualquer tipo que lhe agradasse a sua mente e a sua imaginação. O homem já adorou tudo que é possível e imaginável. Animais, pedras, monstros, tudo que ele resolveu respeitar e adorar com fanatismos e todas as formas do seu pensamento. E, infelizmente, até hoje, o homem continua cultivando seus ídolos. O homem adora jogadores de futebol, cantores, artistas, de uma forma que nós podemos considerar completamente desequilibrada. Os homens são capazes de encher estádios para ver um cantor, para ver um artista, para assistir coisas profanas que não levam a nada. São momentos efêmeros da sua existência em que pouco vai adiantar na sua evolução aqui na Terra. As menores e mais simples coisas
que certos homens e certas religiões utilizam como santos que são colocados no altar, imagens de algumas pessoas que neste mundo fizeram trabalhos de grande importância para o homem, principalmente na parte espiritual, são coisas simbólicas que não são enquadradas como idolatria. Uma imagem no altar é a mesma coisa que um retrato de um familiar num álbum, para que a pessoa olhe para aquela figura, para aquela imagem e se lembre do que aquele ser fez de importante para a humanidade. Como é o caso de vários que passaram e seguiram os passos do Divino Mestre Jesus, como São João Batista, Nossa Senhora da Conceição, Mestre Lázaro, o amigo de Jesus, Santa Bárbara, Santa Catarina de Alexandria, Nossa Senhora de Fátima, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Benedito, São Cipriano e tantos outros. As suas imagens se encontram em altares, em igrejas, em templos, não para serem idolatrados, para serem adorados, mas somente para que nós nos lembremos de sua figura, de sua passagem na terra, como exemplo para a nossa evolução. Isso, como está escrito no que foi lido no capítulo de hoje, são as menores coisas, as mais simples, que existem na terra. Ou seja, não há problema que esses símbolos sejam colocados para que o povo os veja e se lembre da sua passagem, do seu trabalho, que tanto dignificou o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande perigo, meus amados irmãos, é o homem que torna o outro homem o seu símbolo e cultua esse personagem. Esse personagem que faz o seu trabalho como cantor, jogador de futebol, artista, cineasta, mas a população carente de exemplos, carente de motivos que o levem a subir espiritualmente, se apegam nessas coisas, nessas pequenas coisas, nesses pequenos símbolos que devem ser respeitados pela sua capacidade de alegrar, de enriquecer
em satisfazer os passatempos na terra, mas o homem não consegue dividir essas coisas. Ele não consegue fazer uma divisão do que é bom para ele e do que não é bom para ele. Ele deveria encarar esses fatos com mais simplicidade, ver estas pessoas, esses personagens, de uma forma mais simples, não chegar ao ponto de adorá-los, como é feito hoje em dia, esquecendo os grandes valores morais que foram deixados por esses vultos, principalmente do cristianismo, principalmente desses que seguiram o nosso Senhor Jesus o Cristo, desses que exemplificam os seus ensinamentos com o seu sacrifício, com o seu trabalho, como podemos citar Chico Xavier, o nosso mestre Ocanã, algumas freiras, como Irmã Lourdes, e outras que passaram na terra trabalhando pelo cristianismo. Esses deveriam ser mais respeitados por toda a humanidade. Não há necessidade da idolatria. Deus deve ser amado sobre todas as coisas deste mundo. O homem deve ser respeitado, deve ser admirado, deve, quando dar exemplo, pode ser seguido, como é o caso de Jesus e os seus santos que nos deixaram esses ensinamentos. Mas o homem de nosso dia, apesar de 2000 anos de cristianismo, ainda pouco conseguiu fazer em prol da sua própria evolução. Mas rogamos aos céus que aos poucos a humanidade consiga sair desta situação que ela se encontra e alcançar melhores patamares na evolução espiritual. Vamos fazer um agradecimento a nosso Senhor Jesus o Cristo. Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Como ele disse, como ele deixou escrito, ninguém vai ao Pai se não for por ele, se não seguir os seus ensinamentos, se não seguir os seus exemplos, se não seguir o seu Evangelho. Então agradecemos a nosso Senhor Jesus o Cristo a oportunidade de estarmos aqui neste momento, de poder falar do vosso Evangelho, de poder falar dos vossos exemplos,
de poder levar a sua mensagem ao nosso próximo. Pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que se apiede dessa humanidade, que permita que os bons espíritos nos assistam e consolem os sofredores e todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, fraterna, para atravessar os momentos difíceis que atravessamos neste momento. E que Deus seja louvado. Amém.